começar a lê-la, a palavra de Deus ganhará vida bem diante dos seus olhos. Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. São Lucas capítulo 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E eu quero usar como título a veste, o anel e as alparcas. Eu fico feliz só de pensar nisto. Glória a Deus! A veste, o anel e as alparcas. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu te agradeço hoje, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa nos ajudar a entregar nossa alma para este povo. Ajude-nos, Senhor, a manusear bem a Tua palavra da verdade. Ajude-nos a entregar para eles o que o Senhor tem dado a nós. E eu oro por qualquer alma que está neste lugar que não é salvo, e para os muitos que eu sei pela televisão em todo o mundo que não são salvos, que o Teu Espírito possa se mover, e quando o culto terminar, os seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Um tempo atrás, eu e a Francis tivemos que ir para Nova Orleans para algo. E enquanto ela estava lá, naquilo que ela veio, o lugar estava bem perto do lago, perto do Pontchartrain. Deste lado do Nova Orleans havia um lugar para você andar, e haviam centenas de pessoas andando, correndo de bicicleta e tudo mais. Então eu andei para lá para poder caminhar. É uma caminhada bonita, com árvores e tudo mais. E para orar, né? Não orar em voz alta, porque as pessoas iam tacar uma pedra em mim. Mas para buscar a Deus. E eu estava andando, na verdade não estava prestando muita atenção ao meu redor, e de repente eu escutei uma voz dizendo: irmão Swaggart, é você? E eu parei, eu olhei para o som daquela voz, e era um jovem, um afro-americano. Ele estava sentado numa parede que tinha lá uns 2 pés de altura, e eu fui para onde ele estava, e ele falava dizendo: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu disse: o que foi, filho? Ele disse: eu sou um drogado. E ele disse: eu tentei tudo que eu sei para tentar desistir, eu não consigo parar. E eu estou vivendo no inferno aqui na terra. E esta manhã, eu e minha esposa, eu não a culpo. Olha, ela disse para eu sair e não voltar mais, porque ela não queria que eu estivesse ao redor das crianças assim, e eu não a culpo por isso, ela está certa. E ele disse: mas irmão Swaggart, eu estou sentado aqui, sem saber o que fazer, e eu clamei pela primeira vez, em vários anos, talvez desde que eu era uma criança, e eu pedi para o Senhor, se o Senhor existe, e se existe alguém chamado Jesus, e se o Senhor nos ouve quando oramos, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, algo para saber que o Senhor é vivo, eu vou tomar a minha vida, porque eu não aguento mais isto. E ele disse: irmão Swaggart, eu abri os meus olhos e lá estava o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
E ele ficava falando várias vezes: Ele ouviu minhas orações, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. E lá, do lado do lago Panchon, eu coloquei as minhas mãos na cabeça dele, repreendi aquele demônio das drogas, o poder das trevas. Você diz: mas será que o Senhor o libertou? Eu não acho que o Senhor iria responder a oração dele como ele respondeu e não libertá-lo. E ele disse: eu quero que você vá para casa agora e diga para sua esposa o que Jesus fez na sua vida. Glória a Deus! Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Quantos neste lugar, nesta manhã, só Deus sabe pela televisão, mas você era um drogado quando Jesus Cristo salvou a sua alma? Glória a Deus! Quantos de vocês eram alcoólatras quando Ele salvou a sua alma? Quantos de vocês estavam indo para o inferno quando Ele salvou você? Ah, glórias a Deus! O jovem chegou para o pai dele e disse para ele: eu não quero ficar aqui mais. Eu quero sair. Eu quero ir. Eu quero que o Senhor me dê a parte da minha herança, e eu vou embora. Por quê? Ele tinha uma casa linda. Olha, o seu pai era rico. Ele tinha um anel de selo que era igual um cartão de crédito. Naquela época, naqueles dias. Ele tinha uma comida maravilhosa para comer e roupas bonitas para vestir. Pense sobre tudo isto. Por que que ele queria sair? Me dê a porção da minha herança, e eu vou sair para o mundo. E olha, há uma grande possibilidade de que existem alguns neste prédio, eu sei que existem muitos, milhares e milhares e milhares assistindo pela televisão, que Satanás está te dizendo nos últimos meses: é melhor você desistir, você já está fazendo coisas que você não deve fazer, você não pode fazer, é melhor você ir até o fim, você está perdendo tanta coisa. Eu imagino, será que existe uma mente que os pensamentos estão ali agora, neste lugar, e pela televisão? E milhões fizeram isto que essa parábola de Jesus nos deu. Milhões. E voltaram para o mundo, voltaram para as drogas, voltaram para o álcool, voltaram para o inferno. Por quê? Por quê? Me dê a minha porção da herança que pertence a mim. E ele vai pegar aquilo e ele vai desperdiçar. E em que ele vai desperdiçar? Ele vai desperdiçar, em primeiro lugar, na vida eterna. A vida eterna. Ele vai desperdiçar com o seu nome sendo removido do livro da vida do Cordeiro.
E voltando para as prisões, ele vai fazer isto. E o pensamento está lá. Satanás coloca esses pensamentos, como eu disse para você a noite passada. Satanás é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Jesus disse que ele é um mentiroso e o pai das mentiras. Glória a Deus. Mas eu conheço um que é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu te dizer o seguinte. A única coisa, o Doni falou a noite passada, a única coisa que está impedindo esta nação de cair são pessoas como você que são nascidas de novo. Você pela televisão, o seu país, aonde for no mundo, se este programa, este culto hoje está passando, olha, em mais de 100 países do mundo. Glória a Deus. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele disse, vós sois o sal da terra. Todo filho de Deus é uma bênção sem comparação. E para desperdiçar isto, eu quero te dizer uma coisa. Olha, por alguns momentos eu quero te dizer como viver. É muito simples. Como andar em vitória. Como vencer Satanás. Como obter vitória contra o mundo, a carne e o diabo. Número 1. Você coloca a sua fé e mantém a sua fé totalmente em Cristo e o que Cristo fez por você na cruz. Agora você está ouvindo o que eu estou dizendo? Jesus disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Você coloca a sua fé. Talvez você fez muitas outras coisas, você jejua e ora. Olha, eu espero que você faça isto. Talvez você faça tudo isso, você dê dinheiro à obra de Deus, mas se a sua fé, olha, estiver em Cristo na cruz, então isso tudo vai acontecer. Número 2, separe um tempo todo dia, 7 dias por semana. Olha, vamos dizer 30 minutos, 15 minutos. Diga para o Senhor quanto você agradece pelo que Ele tem feito por você. Diga para Ele o que você precisa. Olha, você está conversando com alguém que, olha, faz o Bill Gates parecer como um pobretão. Ele pode fazer qualquer coisa. Diga para Ele quanto você agradece pelo que Ele fez por você e diga para Ele o que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. E olha, e aí gaste 15 minutos, sei lá, 1 hora. Olha, na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E eu vou falar algo extra aqui para você. Compre uma Bíblia de estudo do expositor. E agora eu vou te importunar, né? Eu vou te dar um problema. Número 3, número 1, a sua fé em Cristo e na cruz. Número 2, né? Uma vida de oração e palavra de Deus. E número 3, pague o seu dízimo. Sim! Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus! Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe e o meu pai me ensinaram a pagar dízimos. E olha, eu e a Francis, eu acho que nós já pagamos dízimo de todo dólar que nós recebemos. E Deus vai fazer o que Ele disse. Ele disse, eu abrirei as janelas dos céus e eu derramarei sobre ti uma bênção que você nunca viu antes. Eu preguei em uma reunião, eu e a Francis, em Albuquerque, no Novo México, anos e anos e anos e anos atrás. Muito tempo atrás. Outro dia. E
O último domingo de manhã da reunião, fecharíamos domingo à noite. Eu não estava pregando sobre dízimo, eu não sei porque que eu fiz aquilo, mas eu disse para as pessoas assim: não pague dízimo daquilo que você faz, pague dízimo daquilo que você quer fazer. Agora, não fique tolo com isso, né? E eu quero para dar a Deus todo o meu salário, Ele vai me dar todo o dinheiro. Não, não funciona assim. Então, olha, acabou a reunião. Depois, 1 ano e meio mais para frente, eu recebi uma ligação pedindo para eu pregar numa convenção de jovens para a Assembleia de Deus para todo o estado do Novo México. E eu fui, graças a Deus. Eu saí do avião, lá em Albuquerque, e um irmão veio para mim, que eu nunca havia visto ele antes. Ele disse: irmão Swaggers, o meu nome é tal e tal. E ele disse: eu pedi para vir te pegar, para te levar para o hotel, porque eu gostaria que o senhor ouvisse o meu testemunho. Eu amo ouvir o testemunho das pessoas, eu não quero ouvir os seus problemas. Olha, eu não estou muito interessado, não me entenda errado, mas eu prefiro ouvir você dizer: Jesus Cristo é Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele disse: você se lembra no domingo de manhã, na sua reunião, que você disse para a gente pagar o dízimo, não naquilo que queríamos fazer, mas aquilo que tínhamos que fazer? E eu pensei um momento e falei: eu lembro. Ele disse: eu e a minha esposa e minha família, nós estávamos lá. E ele disse: eu não estava fazendo muito dinheiro, um salário mínimo. Eu não podia nem prover para minha família. Eu colocava alguns dólares para oferta. Mas quando você falou aquilo, e você me disse: olha, não fique muito, estenda a sua fé quanto você puder, num valor. E se você está fazendo $100 por semana, pague dízimo de 125, ou algo assim. E ele disse: eu comecei a fazer o que o Senhor disse, porque o Espírito Santo testificou no meu coração. E ele disse: olha, passou 1, 2, 3 meses. Ele disse: o meu menino, passamos uma sorveteria, e ele disse: papai, eu gostaria de tomar sorvete. E eu parei então na sorveteria e fui comprar um sorvete para ele, ele tinha uns 3 anos de idade. E ele disse: de repente um homem veio, andou e disse assim para mim: você pode vir aqui, por favor? E ele disse: eu? Falou: você. Ele disse: você pode entrar aqui no meu escritório, você e o seu menino? Ele disse: o que no mundo ele quer comigo? Ele disse: eu parei naquela sorveteria, eu acho que uma vez a cada 6 meses eu paro nessa sorveteria. E ele disse: o homem, ele me deu uma cadeira, olhou para mim e disse assim: eu quero vender para você minha sorveteria. Ele disse: eu e a minha esposa estamos prontos para se aposentar, estamos fazendo bastante dinheiro, mas estamos cansados, queremos nos aposentar, e eu tenho visto você. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Olha, estou te dizendo a verdade, quando o diabo faz o inferno tremer, quando ele vê você, e os anjos louvam. Ele disse: você quer me vender esta sorveteria? Ele disse: eu não tenho dinheiro. Não se preocupe, eu vou financiar para você. E ele disse: se você não puder pagar, eu tomo de volta. Sabe, eu tiro o contrato e você não se preocupa mais. Ele falou assim: mas eu não sou um homem de negócios, eu não sei nada sobre sorvete. Ele disse: eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber.
E ele sentou lá, ficou de boca aberta e falou: Senhor, isto é o Senhor? E ele disse: o Senhor falou com ele e falou assim: você não acha que o diabo ia fazer você um negócio desse com você? Você acha? Glória! Alguém louve ao Senhor! Alguém louve a Deus! Alguém adore ao Senhor! Ele disse: em uma semana assinamos um contrato e eu era o dono de uma sorveteria. E ele disse: tudo que eu sabia fazer era impor as mãos naqueles negócios de sorvete. Falei: Senhor, que todo mundo nessa cidade fique com fome de sorvete. Glória! Aleluia! Ele disse: irmão Swaggart, eu tenho 3 sorveterias agora e eu vou assinar contrato de 2 mais semana que vem. Glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus poderoso nós servimos! Eu estou pagando metade, mas o Senhor não me deu nada. Olha, eu também não te daria nada. Tipo, uma mulher me escreveu outro dia, ela estava brava e ela falou assim: eu não gosto de você, não gosto, meu marido bebe o tempo todo, talvez, olha, se eu fosse seu marido eu beberia também. A Bíblia diz, ele pegou a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter, que é a salvação, salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele pegou aquilo, esse irmão mais novo, né, o filho mais novo, e ele foi para um país estrangeiro. Satanás vai te levar mais longe do que você imagina. E vai te custar mais do que você pode pagar. E lá estava ele. E a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo. Ele gastou tudo numa vida imunda. Satanás, ele não tem nada à venda que é barato. Barato. Ele cobra muito dinheiro. Ele desperdiçou a substância da vida dele numa vida injusta. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo e começou a precisar de muitas coisas. Ele estava em apuros. Você vai entrar em apuros se você seguir os poderes das trevas, você virar suas costas para Jesus. Eu não vou dizer de novo, eu acho que eu vou dizer porque eu sinto que existem alguns aqui, talvez alguns neste lugar e muitos pela televisão. Satanás está te dizendo: você não é salvo, é melhor você ir e fazer o que você quer fazer, se divirta, você está perdendo muita coisa. Você está perdendo mesmo. Deixa eu te dizer, o pior dia, não existe pior dia, mas eu vou usar como ilustração. O pior dia que você teve com o Senhor é 1000 vezes melhor do que o melhor dia que você tiver com o diabo. E finalmente ele se encontrou num chiqueiro, comendo comida de porcos, que para os judeus isto era uma abominação. As profundidades que Satanás vai te levar. Ele desperdiçou a sua substância com prostitutas e ele se encontrou com os porcos.
comendo comida de porco. É tudo que ele tinha para comer. Aqueles que contratavam não davam comida. Você come aí o que os porcos estão comendo, o que eles têm lá. Jesus disse esta parábola a ele mesmo. Ah, mas espera aí, não, me escute cuidadosamente. Não me importa se esta pessoa aí fora, que não conhece a Deus, não me importa se ela tem 100 milhões de dólares, não me importa se ela é tão famosa, se eles não conhecem Jesus Cristo, eles são miseráveis. Você entende o que eu estou falando? Não me importa quanto dinheiro, qual posição você tem, não faz diferença alguma. Se esta pessoa não conhece Jesus Cristo, deixa eu agora mudar a situação. Me mostre como recebemos papéis o tempo todo nas maratonas e nas maratonas bíblicas. E, irmão Swegert, olha, estou quase sem dinheiro, de um cheque até o próximo. Eu tenho só uma pensão bem pequena, é tudo que eu tenho todo mês. E olha, Deus faz o caminho, mas não é o que eu quero dizer. Aquela irmãzinha preciosa, ela é mais feliz, porque ela tem Jesus no seu coração, do que o homem mais rico que já viveu. Glórias a Deus. Comendo a comida dos porcos. Olha do que ele saiu, uma casa linda, as roupas mais finas, a melhor comida no mundo, e ele está comendo comida de porco, que eles dão para os porcos. E a Bíblia diz, e caindo em si, oh glória a Deus, e caindo em si, quantos têm caído em si mesmos no chiqueiro, quantos caíram em si? E ele disse, o meu pai tem tudo o que eu preciso, os servos estão vivendo 1000 vezes melhor do que eu vou voltar para casa, e eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra ti, e pequei contra os céus, eu desperdicei o que o Senhor me deu. Olha, me faça um dos teus escravos. Era o mais baixo dos baixos dos servos. Ele era um homem que ficava no portão todo dia de manhã esperando que o mestre da casa lhe daria 2-3 horas de trabalho por dia. Era o que era um servo contratado. Ele me disse, me deixa ser um servo contratado. Olha só. Ele não culpou ninguém, mas só ele mesmo. Ele não disse aquele irmão maligno, sabe o irmão dele? Ele precisava que alguém limpasse o nariz dele com o dente. O seu irmão mais velho, alguns de vocês são muito velhos para poder entender. Ele podia ter culpado o pai dele, ele fez isso e não fez aquilo, mas ele nunca mencionou ninguém. Ele disse, eu pequei contra os céus e contra ti, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, e olha, eu vou me vestir de pano, de saco, glória a Deus. Alguns de vocês vão começar a ir para casa nesta manhã. Você vai para casa e o pai está esperando. Pense sobre isto. E ele saiu e disse para abrir aquela porta, e ele saiu correndo quando ele viu o filho dele. É o único lugar na palavra de Deus que mostra Deus correndo.
correndo para uma alma que está vindo para casa. Correndo, correndo. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E ele disse: Pai, quando o pai o alcançou, pequei contra o céu e perante ti. Por favor, ele disse, e ele ia dizer: me faze o teu servo. E olha, isto é o mais belo em tudo isto. O pai disse assim: trazei depressa a melhor roupa. Glória a Deus. É o que? A veste de justiça. Quando você vier para o Senhor, instantaneamente Ele vai te dar um manto de justiça. Aleluia! Glória a Deus! Ele não te colocou, Ele não vai te julgar, mas Ele te aceitou imediatamente e te deu uma veste de justiça. Pense sobre isto. Uma justiça perfeita, pura e santa. Uma veste de justiça. E ele disse: põe-lhe um anel na mão. Eu tenho um anel aqui, né? Mas o anel, olha, naqueles dias, se ele tinha um, era um anel de selo. E tinha a insígnia do reino, da casa do rei. Que queria dizer que este homem, ele era poderoso. E quando alguém tinha aquele anel e ia comprar alguma coisa, eles podiam apertar numa cera e podia conseguir tudo que eles quisessem. Sim, traga o anel, põe-lhe o dedo, o anel, dá para ele um cartão de crédito. Olha, mulheres, vocês gostam disso? Vocês não gostam disso? Alguém disse aleluia, alguém diga louvado seja Deus. Pense sobre isto, Ele te deu uma veste de justiça e lhe deu um cartão de crédito. E aí ele disse: traga as alparcas nos pés. Ele não tinha nada. Os sapatos significam o quê? Senhorio. Aonde você andar, vai ser seu. Espere um pouquinho, um momento, por favor. Espera aí. Olha, eu não estou feliz com o Senhor fazendo isto. Esse homem desperdiçou dinheiro. Ele foi embora e ele envergonhou a família. Eu não estou muito feliz com o que Jesus disse. Envie ele para a sua igreja então, alguns de vocês aí. Vocês vão cuidar deles, né? Bem, mas ele tem que servir 8 meses, talvez 2 anos, né? É isso que eu penso que tem que ser feito. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Isto é o que a igreja faz hoje. Meu querido, não, você não pode pagar por nada. Jesus já pagou pelo seu pecado. Jesus Cristo já pagou por tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Ele te dá boas-vindas de braços abertos. Ele te ama. Eu li, eu acho que foi uma revista Reader's Digest. Um homem entrou num ônibus grande, tinha sido libertado da prisão estadual. Ele gastou 2 anos na cadeia. Ele foi liberado. E ele estava indo para casa. Pelo menos ele esperava que estava indo. E uma moça estava sentada ao lado dele.
E ele começou a conversar com ela e disse assim: filho, para onde você está indo? E ele a disse. Ela disse: se você está trabalhando? Não, senhora, eu vou te dizer a verdade, eu acabei de ser liberado da prisão. Eu envergonhei minha família, eu fiz algo que foi muito ruim. E ele disse: eu não sei, a última carta que eu escrevi para casa, eu disse para eles: olha, talvez vocês não me queiram, e eu entendo, tudo bem. Mas se vocês me aceitarem, na árvore que está lá no jardim da nossa casa, você pode colocar um pedaço de pano branco lá no tronco daquela árvore, e eu saberei que eu sou bem-vindo em casa de volta. Se não tiver um pano branco, eu vou então seguir minha vida, porque eu trouxe muitos problemas para vocês e eu estou envergonhado. Finalmente a notícia passou e todo mundo no ônibus agora sabia. E o motorista, ele disse: filho, qual que é o endereço, que rua que você mora nesta cidade? E ele disse, eu conheço essa rua e eu vou te levar agora lá, com esse ônibus aqui. Você podia ouvir um silêncio quando eles chegaram no limite daquela cidade. E ele disse: lá está a minha rua, vire para a esquerda. Esta é a rua da minha casa. Todos estavam olhando. Aquele ônibus virou a esquina. Quando virou naquela esquina, não havia um pedaço de pano branco naquele lugar, haviam centenas. Haverá a glória do céu para te dar as boas-vindas em casa. Glória a Deus. Ele vai encher a árvore de panos brancos e dizer para você que você é bem-vindo. Venha para casa. I wandered far away from God, but now I'm coming home. Oh, the past of sin, too long I've trod. One chord. Lord, I'm coming home. I've wasted many precious, precious years, but now I'm coming home. Will I now repent with bitter, bitter tears? And Lord, I'm coming home. Muitos de vocês venham e fiquem aqui na frente, por favor. Todos neste lugar, vamos ficar de pé, vamos cantar agora. Thank God I'm coming home. Coming home. Nevermore to all. Well, home and wide, thine own.
Olha o que eu quero dizer para você. Eu tenho certeza que existem alguns aqui que o diabo está sussurrando no seu ouvido e disse para você: olha, desista. É melhor você sair e entrar no pecado, porque olha, você não está vivendo para Deus mesmo. E eu quero que você ande neste corredor e diga: Senhor, eu estou voltando para casa. Me perdoe por pensar em um momento algo assim. E eu creio que Deus, vocês pela televisão em todo o mundo, isto vai ser o seu momento também. E eu creio que a presença do Espírito de Deus vai tocar corações e vidas. Muitos de vocês aqui, o diabo te disse: olha, você está perdendo muita coisa no mundo, você está perdendo o mundão. Não, você não está perdendo nada. Tudo que você precisa, Deus tem para você, Ele tem. Nós vamos... Olha, eu não pedi para você levantar sua mão, mas eu quero que esta mãe toque o filho. E venham para cá, para o corredor. O pai, venha com a filha, venha aqui para frente, para o corredor. Este amigo, venha com o seu amigo. Se você sente que ele precisa de Jesus, desça aqui neste corredor com eles enquanto cantamos agora. Oh Lord, I'm coming home, coming home, nevermore to roam. Well, open wide thine arms and let, Lord, I'm coming. Cantem mais uma vez agora, mais uma vez. O Senhor ainda está falando com alguns de vocês aqui. Você sente no teu coração, na sua alma, no seu espírito. Todos que têm sede, venham e bebam da água da vida livremente. Venha, meu jovem, Deus te ama. Eu vou cantar mais uma vez. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. O Espírito Santo está te chamando. Eu quero que você olhe para o irmão Swegar por um momento, por favor. Vocês pela televisão, pela rádio, internet, pelo satélite, Facebook, aonde no mundo você estiver. Eu quero que você olhe para mim. Preste atenção. A primeira coisa que eu quero te dizer, que é o que o Senhor me disse para dizer para centenas e centenas de milhares que vieram para aceitar a Jesus nas igrejas, nos corredores, em todo o mundo, vieram para Jesus. Ele disse: diga para eles que eu os amo. Não me importa o que eles fizeram, eu os amo. Diga para eles: eu te amo. E diga para eles: olha, venham para casa. Glórias a Deus. Agora eu vou fazer uma oração que eu já orei com milhões de pessoas, sem exagerar. E eu quero que você repita esta oração comigo.
Dizer estas palavras não vão te salvar, mas crer nestas palavras irá. Agora abaixe sua cabeça e feche seus olhos. E diga: querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Vocês pela televisão digam a mesma coisa, por favor. Eu venho a ti. Eu venho a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoe os meus pecados. Me perdoe os meus pecados. E as coisas que eu fiz. E as coisas que eu fiz. A maneira que eu vivi. E a maneira que eu vivi. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. E limpe-me E limpe-me com o teu sangue precioso com teu sangue precioso de toda a injustiça. de toda a injustiça. Com a minha boca Com a minha boca, eu confesso eu confesso. o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Em meu coração em meu coração, eu creio eu creio. que Deus ressuscitou a Jesus Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. e Ele está vivo. Neste momento, Neste momento, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a como Jesus Salvador da minha alma como Salvador e eu da faço minha dele alma. E eu o faço Senhor dele da minha vida. o Senhor da E minha de acordo com a sua palavra, vida. E de acordo que com não a sua pode palavra, mentir, que não pode eu mentir. estou lavado, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluias ao Cordeiro. Alguns de vocês venham aqui, coloque os braços ao redor deles, diga para eles: bem-vindo, Deus te abençoe. Thank God I'm coming home. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.